Olá, né? Então, boa tarde a todos, né? Boa tarde a Renata e o Vitor, para quais eu agradeço, né, por ter aceitado o convite de avaliar o trabalho de conclusão de curso do Ulisses Perim, né? Então, o Ulisses vai apresentar agora para a gente, também vai introduzir o título do trabalho, ele terá até 20 minutos para isso, né? E depois nós vamos ter a argumentação, né, por parte do Vitor e depois pela Renata, para avaliação e deliberação sobre esse trabalho. Então, Vinícius, boa sorte aí para você, boa apresentação aí, fica à vontade aí. Tá no mudo, Vivi. Perdão, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu vou estar apresentando agora o trabalho de conclusão de curso, né, desenvolvido por mim, sob orientação do professor Everton. O título do trabalho é Modeling and Analysis of Discontinuous Conduction Mode Controlled Flyback Converter with Variable Output Voltage, que é basicamente a modelagem, né, e a análise de conversor flyback que opera em DCM com a tensão de saída variável. Então, esse trabalho é um trabalho de desenvolvimento, simulação e análise, como eu falei, de um conversor flyback, que tem a saída variável, que é destinado a carregamento de associações de baterias de lítio conectadas em série. Então, hoje em dia, a gente tem um aumento crescente de sistemas portáteis, e com isso a gente tem a necessidade de baterias recarregáveis. E com isso, a gente necessita também o desenvolvimento de carregadores que possam carregar essas baterias de forma eficiente, e para isso elas implementam um algoritmo de carregamento. E um algoritmo de carregamento extremamente usado em baterias de lítio é o carregamento CCCV, que ele implementa uma fase de corrente constante e uma fase de tensão constante. Aqui nessa imagem a gente pode ver bem o funcionamento desse carregamento. Nesse trabalho ele optou por um primeiro estágio que chama trickle phase, que ele utiliza para detectar se a bateria está funcionando, se não tem curto-circuito, se não tem algum defeito nela, e posteriormente inicia o carregamento da CCV. Ele basicamente inicia com uma corrente constante, que geralmente é abaixo da máxima, mas uma corrente alta na bateria, durante o momento que ela está descarregada, até o momento que ela atinge o valor de tensão máxima. Quando atinge esse valor, passa a haver o controle de tensão, e como a carga da bateria vai ficando completa, o valor da corrente vai diminuindo, e essa tensão é controlada também para não danificar a bateria. E para isso, para desenvolver carregadores, a gente é amplamente utilizado as fontes chaveadas. E nessa imagem a gente pode ver um conversor buck sendo usado para o carregamento de bateria, no qual ele usa dois circuitos de controle ali, uma para corrente constante e uma para tensão constante, a partir de resistor shunt, né, um sense ali em série com a bateria, e um divisor de tensão para conferir a tensão da bateria na saída. Esse divisor de tensão ele faz parte do circuito de controle, e a partir desse divisor de tensão a gente pode variar a tensão de saída que está do conversor. E aí, isso foi um dos métodos implementados nesse trabalho, que foi a variação desse resistor de divisor de tensão para variar a tensão de saída. Aqui vem o conversor flyback. O conversor flyback ele é muito semelhante ao buck push, porém no lugar do indutor há um acoplamento indutivo, ou um transformador, né, que gera isolação galvânica. Isso é muito importante por motivo de segurança e também a opção por múltiplas saídas. E como os conversores tradicionais, ele pode operar em modo de condição contínua e modo de condição descontínua. E é destinado geralmente à aplicação de até 150 watts. Então, os objetivos desse trabalho é modelar e implementar um conversor flyback que opera em DCM e implementar também o feedback por regulação secundária e o perfil CCCV. A gente quer manter o feedback vindo do lado da saída, que é o secundário, e transferir a informação de controle para o primário, a partir de um circuito bem tradicional que usa um optocoplador no flyback. Então, a gente quer modelar um flyback capaz de carregar diferentes combinações da bateria NCR 18650B da Panasonic, e a partir da variação do divisor de tensão da saída do controle. A gente quer obter diferentes combinações de baterias em série, então a gente precisa variar o valor da tensão na saída do conversor. Falar um pouquinho da revisão bibliográfica. O flyback operando DCM, ele funciona como os outros conversores. Ele existe um período, que está ali no gráfico como idle period, no qual ele não vai estar passando corrente pelo indutor. Há também no flyback a influência dos elementos parasitas, como a gente pode ver no gráfico, que existe uma ressonância no início do bloqueio de tensão do corrente do MOSFET e também no final. E essas ressonâncias são causadas por efeitos parasitas da indutância de dispersão,
e a capacitância entre dreno-fonte do MOSFET. A gente pode ver que o primeiro período de ressonância é a interação entre a indutância de dispersão e a capacitância entre dreno-fonte do MOSFET, e o segundo é entre a indutância de magnetização e também a capacitância do MOSFET. A gente tem que tomar cuidado que no início, esse primeiro momento de ressonância, a tensão no flyback pode atingir valores muito altos, e a gente tem que estar utilizando os métodos de circuitos, né, para grampear esse valor de tensão. E para isso a gente usa os snubbers, e esse é um exemplo do RDC Clamping Snubber, que ele é usado, né, para grampear esse valor de tensão sobre o MOSFET, para que a gente possa escolher valores de MOSFETs com tensão de breakdown plausíveis e que não também danifique o dispositivo. Há também o RC Damping Snubber, que ele é usado para filtrar esses valores de ressonância, que isso é muito importante para a resposta do conversor em teste de compatibilidade e interferência eletromagnética. Sobre o sistema de controle, o sistema de controle em conversores ele é um método bem tradicional. Ele utiliza um HDS ali, que é um sensor, que é basicamente, naquele caso, o divisor de tensão, e a partir do sinal de saída ele transfere para esse divisor de tensão, o sensor, e ele é comparado ao valor de referência. Esse valor de referência ele envia um sinal de erro para o compensador, e o compensador envia um sinal para o modulador PWM, que daí ele vai utilizar um método para definir o duty cycle que vai enviar ao estágio de potência do conversor. Então, esse conversor tem a função de transferência em malha aberta, e também vai ter a função de transferência em malha fechada, e como qualquer sistema de malha fechada, a gente tem que estar verificando também a estabilidade desse sistema. No caso, a gente não quer que esse denominador, o N e o D ali, ele tenha polos no lado direito, né, do eixo imaginário, que ele seja estável. Então, a gente poderia utilizar o critério de Nyquist também, o root locus, para avaliar essa função de transferência, mas esses métodos eles são muito extensos e demandam muito trabalho. Um método que é muito utilizado para conversores é o teste da margem de fase. Ele avalia a resposta em fase da função de transferência no momento em que a resposta em amplitude cruza o eixo zero. Ela tem uma frequência de crossover que vai estar cruzando o eixo de 0 dB. Então, a gente avalia essa resposta em fase desse valor, e somando esse valor a 180, é ideal que esse valor seja maior que zero, que vai indicar a estabilidade do sistema. Existe toda uma metodologia, uma teoria explicando por que isso funciona, isso é derivado do critério de Nyquist, mas não foi o caso desse trabalho explorar o porquê dessa definição. E aqui a gente tem um compensador utilizado no projeto, que ele é extremamente usado em flybacks. Ele tem um divisor de tensão dado pelo R-Low e o R1 ali, e tem capacitores ali, resistores para o controle. Ele usa um TL431. O TL431 ele vai estar sendo utilizado em conjunto com o optocoplador. Então, a partir do valor indicado pelo divisor de tensão, o R-Low e o R1, se esse valor é mais que 2,5, que é a tensão de referência do optocoplador, ele passa a conduzir mais corrente, então vai ter mais corrente passando pelo diodo do optocoplador, que vai estar enviando um valor de sinal maior para o transistor do optocoplador, que vai estar modificando o sinal de erro indo para o compensador. E também a gente pode variar esse divisor de tensão, como eu falei anteriormente, para variar a tensão de saída, que a partir deles a gente consegue definir o valor de tensão de saída, que é dado por essa equação. Esse VRF no TL431 geralmente é 2,5, tem outras variações também. Definindo um R lower, variando o R1, a gente consegue definir uma tensão de saída variável. Mas também a gente tem que estar levando em consideração a resposta em frequência do conversor, que é dada por essa equação. Agora, falar um pouco da metodologia. Todo o desenvolvimento de um conversor inicia pela definição das cargas. Então, a gente quer implementar um carregamento CCV para as baterias, que foi mencionada, conectadas em série. Essas baterias elas têm a tensão nominal de célula de 3,6 volts e completamente carregada de 4,2 volts. E também tem a corrente máxima de 1,625 amperes. Então, a gente define o valor de tensão completamente carregada e corrente máxima para definir o valor da carga de saída do flyback. Então, considerando as combinações de baterias de 3, 4 e 5, a gente tem as tensões de 12,6, 16,8 e 21 volts. Então, a gente define como a carga máxima do conversor a saída de 21 volts e a corrente máxima de 1,625 amperes. E aqui foi discorrido no trabalho as equações utilizadas, e esses foram também os parâmetros do conversor utilizados com relação a tensão de entrada, tensão de máxima e mínima de entrada, frequência de chaveamento, duty cycle máximo
e também o que eu falei anteriormente, mais o ripple de tensão também na saída. E aí esses foram os valores obtidos para o flyback operando em modo descontínuo. E para isso também foi considerado as quedas de tensões no momento de condução do MOSFET e do diodo de saída de 0,5 volts, e a indutância de dispersão como 2% do valor da indutância de magnetização, como ali de 20 microhenry. Também considerando uma capacitância, um valor bastante recorrente em capacitância entre na fonte de MOSFET, foi escolhido o valor de 75 picofarad, e com esses valores foi implementado nas equações de definição de snubbers para encontrar os valores de snubbers ideais para utilizar no projeto. E aqui está o conversor desenvolvido em malha aberta, que foi implementado no software Plex, e daí esse conversor tem um diagrama de Bode, né, em malha aberta, considerando a tensão nominal de 220 RMS, a carga máxima, que é dada por essa resposta em frequência. Utilizando um modelo do controlador PWM UC38C4 e o optocontrolador PC87B e o TL431, foi implementado o compensador para controle de tensão, controle CV, do Plex, que é basicamente aquele circuito de controle que eu mencionei na revisão bibliográfica, e para isso foi definido o circuito de controle e também o divisor de tensão, ali considerando o R-lower de 1K e a variação do R1 ali, esse é o valor 7.4 K-ohm, que é utilizado para o valor de tensão de 21 volts. E aqui está a resposta em frequência desse conversor. A gente pode ver que a frequência de ressonância ali é 15 kHz, e a resposta em imagem de fase ali foi 75 graus, que é maior que zero e indica a estabilidade do sistema. Foi adicionado também o modelo para o controle CC, que é basicamente a utilização de resistor shunt, e também foi implementado um amplificador operacional para que esse resistor shunt possa ser menor possível e para questões de rendimento também do sistema. Ele funciona de forma muito semelhante, a diferença é que ele usa um shunt ao invés de um divisor de tensão. Aqui também foi avaliado a resposta em frequência, com uma frequência de crossover de 1.7 kHz, e a resposta em imagem de fase de 80 graus. E aqui a gente tem um conversor completo implementado no Plex, e a partir dele a gente obteve os resultados que eu vou abordar agora. Aqui a gente pode ver no modo de operação nominal que a gente conseguiu obter um modo descontínuo a partir das equações definidas e resultados e parâmetros obtidos. A gente pode ver que existe um momento que não passa corrente pelo indutor, no gráfico abaixo, e também os efeitos da ressonância causada pelos elementos parasitas. Podemos ver que há um pico de tensão no início e também há uma ressonância no início e no fim devido a esses elementos. A gente obteve um Dory Cycle de 0.28, que é menor que o máximo definido, 0.45, e também a relação de pico de corrente de 8.93, que é muito próximo do valor de bobinas, né, das espiras do acoplamento indutivo, porém não é igual porque esse valor de pico de corrente ele depende dos elementos parasitas, ele é influenciado pelos elementos parasitas. E também a tensão de grampeio no MOSFET de 546 volts. A partir desse valor, a gente pode, por exemplo, escolher o MOSFET, no caso, por exemplo, de 700, 650 volts, para que ele não seja danificado no caso da tensão de breakdown. E aqui a gente obteve os valores de tensão com a variação do R1, considerando as diferentes situações de bateria. A gente pode ver que os valores, no caso de 4 de 5 baterias em série, está estável e tem um ripple baixo, mas o valor de carga para 3 baterias em série, a gente tem um ripple um pouquinho maior. Aqui eu mostro um pouquinho desses resultados, com 5 baterias a gente tem um erro de 0,71% e um ripple de 0,0028, que é extremamente baixo, porque o capacitor de saída foi um pouquinho superdimensionado. E no caso de 4 baterias em série também, a gente obteve um erro de 0,48% e um ripple também bem baixo de 0,025. No caso de as baterias em série, no entanto, a gente obteve, apesar de ter obtido um erro de 0,47%, tem um ripple de tensão bem alto, que é 0,94. Isso também é arriscado porque pode danificar as baterias e não é o ideal para o funcionamento de um carregador.
Agora, no caso de controle de corrente, foi considerado uma carga como se fosse representando uma bateria completamente descarregada, ou seja, a gente quer as baterias com as células da bateria com 2,8 volts, desculpa, e a corrente máxima sendo aplicada a ela, que seria a fase do controle de corrente. A gente pode ver que no caso de 4 e 3 baterias em série, que é o azul e o preto, no caso, 4 e 5, desculpa, baterias em série, que são o azul e o preto, o R1 igual a 7.4, 5.72, esse valor foi bem controlado abaixo do 1.625, que é o ideal para a bateria. Mas no caso de 3 baterias em série, esse valor excedeu um pouco. Como eu mostro aqui, foi excedido em 0.155 amperes, apesar do ripple de corrente dele ter sido menor do que em relação aos outros. E depois foi implementado o perfil CCCV, a partir não foi usado modelos de baterias no Plex, porque esses modelos em sistemas chaveados acabam gerando um poder de processamento, necessitando um poder de processamento muito grande, demandando simulações muito extensas e demoradas. Foi utilizada a variação da carga de saída do conversor. E a partir disso, considerando cargas baixas no início, foi observado o controle de corrente inicial, e a partir do momento em que foi atingido o valor de tensão na saída, esse valor de tensão foi controlado e a corrente começou a diminuir, porque realmente a carga diminui, e obtendo o perfil CCCV para o caso de 5 baterias em série. Posteriormente foi implementado o mesmo caso para o caso de 4 baterias em série, e foi observada a mesma situação, o controle de corrente inicial, no valor setado, e também o controle de tensão posterior, nos valores esperados, devido também aos estudos anteriores, né, de controle de tensão e de corrente. Como esperado também, no caso de 3 baterias em série, a gente obteve valores indesejáveis. No caso, a gente tem no início em cargas em baterias, no caso de completamente descarregadas ali, a simulação, foi excedido um pouco o valor da corrente, e quando esse valor vai atingindo os valores de carga máxima, conforme a gente pôde observar no caso do controle de tensão, esse ripple acaba sendo muito alto, atingindo valores ali de 13.968 volts, que pode danificar a bateria também e não é o ideal. E com isso a gente pode concluir o trabalho, né, que a gente foi implementado, né, um flyback operando em DCM, em modo descontínuo, e utilizado o controle por regulação secundária. E a partir desse sistema de controle, a gente conseguiu obter a variação de tensão na saída. Então, a gente adaptou um dos métodos tradicionais para o controle de flyback para o controle CCCV. A maioria dos flybacks que usam regulação secundária utiliza controle de tensão, mas também foi adaptado um circuito semelhante para o controle de corrente para obter, né, o carregamento CCCV. Então, sobre as considerações finais, a gente pode observar que o flyback ele é desenvolvido para um ponto de operação. Então, a gente tem um desempenho eficaz para valores relativamente próximos desse ponto de operação. No caso ali, os 21 volts e 16.8, que a gente pôde obter, né, valores de controle bem estabelecidos e valores também que não danificariam as baterias. Mas no caso para valores que estão distantes do ponto de operação, porque a gente define todo o estágio de potência do conversor e o controle dele para aquele ponto de operação, a gente acaba tendo desvios quando a gente observa resultados que estão fora desse ponto. No caso ali, por causa de 3 baterias em série, que a gente pôde ver um valor de corrente sobrepassando o que gostaríamos de ter, e um ripple de tensão também sobrepassando o ideal. E aí eu acho que é isso, é o trabalho, é tudo. Eu queria agradecer também a a orientação aí do professor Everton e todo mundo que ajudou nesse trabalho na UFV, seja o Diwari também, que fez parte disso, e o professor Rodolfo, e deixar meu agradecimento a todos aí, famílias e amigos também que ajudaram nesse processo. Excelente, Ulisses. Muito obrigado aí pela apresentação, né? Já tomou uma água aí para dar uma respirada aí agora, né? Eu vou passando aqui a palavra para o Vitor, né? Ao qual eu agradeço por participar deste trabalho, né? O Vitor tem bastante experiência na área de eletrônica aí, tenho certeza que vai contribuir com a gente com comentários valiosos. Então, fique à vontade, Vitor. Boa tarde a todos, né? Queria agradecer ao professor Everton por ter me convidado para participar dessa banca.
cumprimentar a professora Renata e parabenizar o Ulisses pelo trabalho desenvolvido, que é bastante pertinente com a nossa área. Eu queria começar, primeiramente, falando sobre alguns erros, né, que apareceram no trabalho. Seria interessante fazer uma revisão ortográfica do trabalho. Por exemplo, tem alguns erros, esquecer alguma letra. Por exemplo, lá no resumo, aparece flyback ao invés de flyback. Por exemplo, lá na tabela 6, aparece 12,6 ohms. Aí eu acredito que seria 12,6 volts. Depois você dá uma passada nesses erros assim, para poder melhorar um pouco, não confundir, né? Eu queria falar a respeito do equacionamento do trabalho. Ele foi todo tirado da referência bibliográfica, né? Ou você fez alguma manipulação, obteve algum... Eu fiz uma manipulação no caso do controle de corrente, mas no trabalho eu discorri apenas as equações, não todo o equacionamento e tal. Sim, o comentário que fica é fazer um referenciamento dessas equações. Tirei de tal lugar, tal. Assim, diferenciar o que você equacionou, o que os autores equacionaram. É interessante isso. Outra coisa assim, que eu citaria aqui seria você falar a respeito das vantagens e desvantagens do DCM em relação ao CCM. Né? Assim, qual que é a vantagem de estar usando o DCM? Ah, tá. Devia explorar mais isso, né? Explorar, porque tem uma vantagem, mas também tem as desvantagens no preço que você paga por isso. Eu vou te fazer até uma pergunta no final a respeito disso. Sobre, assim, os componentes que você usou, os circuitos integrados, seria interessante também você referenciar os datasheets, né? Porque em eletrônica, sempre que a gente vai fazer algum projeto, a gente está sempre ali no datasheet, olhando, o leitor, assim, tem uma referência a mais, né? Onde ele pode estar pesquisando, para poder desenvolver, até mesmo ler seu trabalho e poder ir lá e pesquisar o datasheet esse e tal. Outro comentário, na página 26, se fala assim, o LK, que é a indutância LK, é 2% de LP. Aí ficou meio assim, julgado, né? Então, aí depois eu até olhei que na página 39 os autores dão uma faixa entre 1% e 15%. Aí assim, por que você usou 2%? Você fez testes? Não, foi um valor dentro ali desse de 1 a 15 que mas assim, não teria um valor que melhoraria ou pioraria? Esse valor pode variar e traz vantagens e desvantagens também. Aí é um caso muito mais de pensar nisso no caso da prototipagem posterior, procurar com o fornecedor qual o valor dessa indutância de dispersão para que a simulação possa ser adequada a isso. Não, beleza. Talvez seria bom você falar assim, o valor de 2% foi um valor bom que eu achei e tal, ao invés de só julgar ele assim. Vamos lá. Nos resultados, acho que seria interessante, porque você falou muito do Snubber, né? E o Snubber realmente ele é uma proteção para o circuito, contra as sobretensões e tal. Seria você meio que fazer uma simulação com e sem para você poder mostrar que realmente o Snubber funcionou, tanto que ele foi bom. Aí daria uma validada, minha credibilidade a mais, porque essa parte do Snubber realmente ela é bem importante. É uma coisa que às vezes passa despercebida para os projetistas, aí começa a queimar componentes, você não sabe por quê. Aí seria uma valorizada a mais aí. Beleza. A tabela 6, você variou o R1 lá, certo? Aí depois, quando você fez a apresentação, que eu fui entender que o R1 você variou porque você alterou o número de células de bateria. Seria isso? Isso. Aí como você tem sua tensão de referência 2,5 ela é fixa, então você tem que variar o R1.
Só que no texto não fica explícito isso aí. Uhum. Eu poder explicar melhor isso. Entendi. Porque você usou esses valores de R1, talvez até criar uma coluna lá na tabela falando 3 baterias, tantas baterias, referente a quê? Seria esse comentário. Outra coisa também que eu assim, acharia que deveria explicar melhor é por que você usou essa razão 30 ohms por segundo na página 50. 30 Entendi assim, que você quis variar a resistência para não usar a bateria, né, porque o modelo dá uma situação, dá uns erros, né, dá uns bugs. Sim, sim. Aí, assim, 30 ohms por segundo. Eu fiquei meio perdido nisso. Ah, sim. Foi definido mais para conseguir evidenciar dentro de um período curto ali, que vai ter uma variação de resistência e poder colocar no gráfico também esse ponto porque até se eu fosse usar um modelo de bateria real, teria que deixar dias, porque a bateria demora muito a carregar, para a gente conseguir obter num tempo curto esse valor de carga na saída para verificar o controle. Seria escalonar o tempo, né? Uhum. 0 a 1 segundo, aí você usou essa rampa de carga. E na conclusão do seu trabalho, acho que faltou falar do desempenho dos snubber, dos controladores. Você não citou sobre isso. Aí entra naquela parte do resultado, né, mostrar o snubber, o tanto que ele conseguiu proteger e tal. E assim, falar se valeu a pena usar o DCM ou não, ao invés de usar o CCM, né, o modo de condução contínua. Sim, sim. Citar isso. Aí, para finalizar, eu te faria uma pergunta que seria o seguinte: sabemos que no modo de condução, modo de operação DCM, a gente tem a vantagem que consegue reduzir os magnéticos, né? Uhum. Porém, a desvantagem é que o ganho estático cria uma dependência da frequência de chaveamento, da indutância e principalmente da carga. No seu trabalho, qual que é o impacto disso? Principalmente referente à variação da carga. Porque a gente usa a carga também para dimensionar o circuito de controle de corrente e também o de tensão. E foi o que a gente pôde observar no ponto de operação, né? Que a gente usa o valor da carga para dimensionar o circuito de controle, principalmente o de corrente, foi utilizado. E com a variação dessa carga, esse circuito de controle vai mudar os parâmetros, a gente teria que redimensionar. Mas como a gente desenvolve ele para um ponto de operação, os outros pontos acabam sendo danificados. Foi o que foi observado no caso das 3 baterias em série. Poucas baterias. Aí, se você puder citar isso lá também, acho que seria interessante, né? Porque o grande X da questão é usar o DCM como vantagem em reduzir o transformador. Mas e aí? A gente foi decidido explorar o DCM porque ele é amplamente utilizado, amplamente utilizado comercialmente, né? Por causa da questão do transformador, que reduz bastante. Isso na escala comercial salva bilhões de reais na indústria hoje em dia. Mas tem os pontos negativos que acabam atrapalhando também na eficiência, porque o pico de corrente é maior, a corrente RMS fica maior no indutor, e tem outras desvantagens e vantagens também que é levado em consideração. Eu podia ter explorado também mais, conforme você falou. Isso. Aí, no mais, eu queria agradecer novamente ao Everton, professora Renata, e te parabenizar pelo trabalho. Muito obrigado pelo passar a palavra. Pelo feedback aí também. Obrigado. Beleza, Vitor. Muito obrigado aí pelas suas considerações, né? Então, passo agora a palavra para a Renata. Então, muito obrigado novamente, Renata, pelo seu tempo. E fique à vontade aí para suas considerações. Obrigada, Everton. Primeiramente, agradecer o convite de estar participando da banca do Ulisses, tá? E também parabenizar o trabalho, um trabalho interessante. Se escreveu em inglês, que não é obrigatório, mas é bastante interessante na nossa área ter um trabalho em inglês, né, para divulgação científica e tudo mais. Então, parabéns por isso.
eu vou dividir minha fala em duas partes, uma parte de alguns comentários mais gerais sobre o texto, e depois eu vou entrar na parte técnica e a gente vou passar um pouco alguns pontos que eu fiz no texto, tá? De maneira geral, um ponto até que o Vitor falou é a questão de referenciação. Tem muitos parágrafos, somente no capítulo 1 e 2, muitas informações importantes que se afirma lá, e essa é a parte que não é você fazendo, então veio de algum lugar. Tem muita coisa sem referência, que eu imagino que seja alguma referência que você já citou, mas no texto está sem. Então, isso aí, até mais à frente, vai ter uma parte especial que eu vou discutir, mas isso vai ser na hora que eu passar no texto. Então, é importante você revisar isso, revisar também, por mais que eu sei que em inglês é mais difícil, mas dá uma revisada, que tem algumas frases que eu acho que não está saindo no sentido que você desejaria em alguns pontos. Então, lê de novo depois agora com mais calma e dá uma revisada em alguns pontos, tá? Eu tentei marcar no texto alguns pontos para tentar ajudar e tudo mais, e dar ideia do que é que está meio estranho, mas pode ter passado alguma coisa, então acho que vale a pena fazer isso depois, tá? O outro ponto também é a questão da lista de símbolos, depois colocar na ordem alfabética para ajudar o leitor a conseguir achar os símbolos, porque foi acho que meio que na ordem que você foi colocando, foi aparecendo, mas geralmente a gente faz na ordem alfabética para ficar mais fácil de achar. Padronizar algumas coisinhas com letra maiúscula, outro lugar com letra minúscula, tem lugar que está com hífen, isso é questão de refinamento do texto. Eu marquei alguns lugares, depois você vai vendo isso. E uma coisa que até foi o ponto também, acho que o Vitor falou, da questão de depois não entender direito o teste que você estava fazendo, que era a questão das baterias, das células de baterias a mais ou a menos. A minha sugestão, que eu senti falta também na hora que eu fui ler os seus resultados, é de ter ou uma sessão ou um início ali dos resultados mesmo, mas eu colocaria um capítulo de estudo de caso, descrevendo o que é que você vai avaliar em cada parte da sessão seguinte, e aí falando isso. Porque eu senti que fez bastante falta, porque na hora que eu estava lendo, na sua conclusão, que eu fui entender o porquê que eram os testes variando a tensão. Quando eu cheguei lá. Então, que era a questão da célula de bateria, tá? Então, acho que é importante você adicionar isso depois para ficar mais claro o seu texto, tá? Tá. Agora, vamos para a parte mais técnica, porque a minha primeira questão qual que foi, assim, eu li e tal, você escreveu o que é motivação, mas qual que foi a motivação mesmo para o trabalho? Qual que é o objetivo de estar, que você planeja utilizar um flyback aí vai ser utilizado no GCEP? Como é que é o contexto do trabalho? O contexto inicial do trabalho era desenvolver um flyback com atenção variável. Ter a opção, estudar e desenvolver um trabalho que estudasse a opção por desenvolver um flyback por regulação secundária e tensão de saída variável. Seria um projeto que seria implementado futuramente, acabou não indo para frente, mas a gente desejou recordar, desenvolver a ideia, a teoria, e foi usado a necessidade que temos hoje em dia, que existem diversos tipos de baterias, 3, 4 em série, 5, e ter a opção de um conversor que pudesse ser utilizado nessas 3, 4, 5 baterias. E foi, então, utilizado um contexto com o outro para poder recordar o desenvolvimento. Tá. Então a ideia, uma das coisas que eu ia perguntar é em que contexto que teria essa variação das células de bateria, porque muitas vezes, mesmo que a gente coloque ali em série, tem algum balanceamento, alguma coisa assim, que a gente não necessariamente vai variar tanto o número de células em série, tem algum balanceamento ativo ou passivo, alguma coisa assim. Pode ter, dependendo do jeito que você faz, vai ter menos ou mais células, mas era só para entender, mas a ideia mais, então, é poder utilizar em mais casos diferentes, seria mais ou menos isso? Isso. Uhum. Ok, não, isso esclareceu uma das minhas dúvidas também. Assim, a ideia original mesmo, acho que até assim, não tem nada a ver, né, Ulisses, com o que acabou de for, né? Se você quiser falar um pouco mais da questão do lançamento de foguete, né? A ideia era desenvolver um flyback para o lançamento de foguete e no início era uma coisa de 300 watts, alguma coisa assim. Só que a gente foi tendo conhecimento mais da operação do flyback, não é destinado a potência muito alta,
Também o caso é complicado trabalhar com essa variação de tensão, não dá para. A ideia era pegar de 5 a 50 volts, mas a gente foi tendo mais conhecimento, né, do funcionamento e acabou, né, reduzindo ali a escala para que a gente pudesse manter todo o conhecimento que a gente tinha adquirido até o momento e desenvolver um trabalho. Não entendi. Não é porque isso esclarece alguns pontos que eu fiquei um pouco na dúvida da motivação. É claro que tem algumas coisas que você não vai colocar no texto dessas partes, mas talvez depois esclarecer um pouco mais o sentido que era, talvez ajude para quem for ler depois, tá? Sim. Você sempre tem que lembrar que o trabalho vai ficar disponível em algum repositório e tudo mais, e a ideia é dar sempre continuidade. Tá, então agora vamos para seguir mais ou menos a ordem do texto, alguns pontos que eu fui marcando. Você quer compartilhar o seu texto aí que fica mais fácil para quem está assistindo acompanhar? Olha, deixa eu ver, eu não sei se... Se você quiser compartilhar também, Renato, ele para de compartilhar, você compartilha, às vezes fica mais fácil. Se puder, né? porque eu não estou usando meu computador normal. Então, peraí. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Opa, copia. Olha aqui. Então tá. Tá vendo minha tela? Ok. Então, vamos lá. No seu resumo aqui, você fala da questão de português, em português mesmo, você dá a definição do flyback, você fala que a associação de chaveamento, através da associação de chaveamento de um MOSFET, insere com acoplamento indutivo e polarização de diodo. Por que um MOSFET? Entre os transistores, assim. Sim, porque é um caso que a gente está trabalhando ali, o MOSFET, ele trabalha em frequências maiores que é um TBJ, mas também não vai usar um IGBT para uma frequência ali de 50 kHz, por causa que a gente está estudando aqui, o MOSFET é o ideal, porque ele tem esse trade-off de questão de preço, de dimensionamento e frequência entre o TBJ e o IGBT. Sim. Eu te perguntei isso, mas é porque até nesse ponto do texto você não tinha chegado a falar da potência. Então, a princípio, era só precisava de um transistor, sabe? Sim. E uma coisa que durante a apresentação eu comecei a pensar é na tensão, até lá nos resultados você fala de 560, mais ou menos, volts, que seria o máximo do seu MOSFET de operação. Mas, pensando nisso, se você dimensionar isso, você teria que dimensionar quase um MOSFET de 1K. volts. Nessa faixa, será que teria MOSFET para essa corrente que você faz as suas análises? E para ter faixa de tensão, você chegou a pesquisar alguma coisa disso? Eu sei que no caso ali estavam uns 540, eu sei que temos MOSFET ali que pode atingir 650 volts, 800 e até 1200 também. Mas para a corrente que você precisa, daria? Como a corrente no primário ela é mais baixa, eu imagino que sim, com certeza tem MOSFET para isso. Minha pergunta é mais porque dependendo da faixa de tensão, a gente começa mais a usar IGBT, não porque a gente gosta do IGBT, porque a gente começa a não ter a possibilidade do MOSFET mesmo. Sim. Silício. Então foi mais um questionamento que durante a sua apresentação me veio na cabeça se você tinha conferido isso. Ok. Alguns outros pontos aqui, vamos aos pouquinhos aqui. Tá. Vamos para a página 19. Tá. Nesse ponto aqui, você fala várias são mais topologias que você chama aqui, configurações, você chama de métodos de converter. Eu acho que isso aqui depois você pensa que talvez não faz muito sentido na nomenclatura, sabe? Seria mais topologia, porque método seria CCCA, CCCC, alguma outra coisa assim, tá? Entendi. E essa parte aqui também, low power, offline, power supply design. Eu nunca tinha ouvido falar offline. Isso seria querendo dizer que é isolado? Offline é que ele pega a tensão da rede e converte para um appliance. Ele está conectado ali à rede e converte essa tensão para usar no dispositivo como um carregador. É que eu não tinha visto esse termo offline, assim, dessa maneira. Mas estava nessa referência que você cita aqui desse jeito, né? Uhum. Não, então ok.
Foi só mais uma curiosidade. Vamos para o próximo ponto. Página 20. Ah, tá. Esse primeiro parágrafo aqui das suas contribuições, objetivos aqui, ele tá com muita cara de motivação também, sabe? Eu colocaria ele antes, mas isso é uma sugestão. Isso aí vai para depois você discutir com o seu orientador e ver. Porque ele faz meio que uma comparação, discute um pouco do que tem, né? E aí só depois que você começa a falar do que é realmente a contribuição do seu trabalho aqui mais embaixo e o que é o seu objetivo, tá? Então, talvez mudar o nome da sessão, porque no final aqui também uma das coisas que eu pontuei aqui é que isso aqui já também não é contribuição, isso aqui é organização textual. Então, geralmente eu colocaria uma sessão só assim, text organization, alguma coisa assim, sabe? Mas é sugestão de estrutura. Isso aí eu vou deixar aqui, depois você discute com o Everton para ver se vale a pena, tá? Mas o conteúdo tá ok para mim. Tá. Uma coisa que eu não pontuei antes, tem algumas frases que eu acho que ficaram muito longas. Tem frases que eu vi que tá tipo com 4 linhas de tamanho. E aí tem hora que parece que tá faltando um conectivo no meio. Eu marquei algumas. Sugiro depois você olhar direitinho, se tá dando o sentido que você quer. Teve algumas que eu acho que faltava alguma coisa, sabe? Ou tava muito longa e aí eu comecei a me confundir. Então eu sugiro algumas quebrar em duas, assim, para ficar... Porque senão fica meio cansativo, meio confuso, tá? É uma sugestão para melhorar nesse sentido o texto, tá? Tá. Página 20. Tá, essa frase aqui entra na parte que o Vitor falou da questão de você não chegou a comparar ou explicar, você não vendeu bem o peixe do porquê que você estava usando o descontínuo, sabe? Então, tanto que essa frase aqui eu até fiquei na dúvida o que é que você queria vender nessa parte, sabe? Como é que é? The topologist choose given the of design, but for many power low current applications that converters can provide a more compact. Justifica o que eu queria pontuar aqui, que faltou tipo justificar bem o porquê que ele faz isso, sabe? Ou alguma coisa, alguma referência que até marquei que depois que faltou uma referência que é uma afirmação muito forte, sabe? E justificar bem, porque não é o objetivo do trabalho comparar as duas topologias. Mas é importante você definir o porquê que ia ser mais interessante. Você falou que tem fabricantes que você olha no mercado, tem mais esse. Então, citar algumas referências, alguma coisa assim, ajuda a dar um peso do porquê que você está fazendo um trabalho com essa topologia, tá? Tá. Deixa eu olhar aqui. Tá. Isso aqui, esse termo flat top. Eu não sei se é porque eu não vejo muita coisa eu não cheguei a escrever nada em inglês de flyback e tudo mais. Mas isso seria a queda de tensão do dispositivo? Flat top voltage. Perdão, seria a tensão quando ele chaveia, tanto no diodo quanto no MOSFET, o valor máximo de tensão, por exemplo, no MOSFET, ele teria de entrada, mais a refletida do transformador, e seria a tensão sobre o MOSFET. No momento que ele está bloqueando. A tensão sobre o MOSFET mesmo, né? Isso. E no diodo também seria quando ele está bloqueando, no caso, É só essa terminologia flat top que eu não tinha visto antes em inglês, então só para conferir se era isso mesmo, se é usual na literatura que você achou, tudo mais, tá? Mas se é usual, tá tranquilo, é só para entender mesmo. Tá. Tá. Esse equacionamento aqui de T1, essa equação 2.6, se fala que esse é o valor máximo do T1, né?
mas que ele tem que ser condizente com o outro. Isso aqui, essa equação aqui, ele é o limite? Tem algo relacionado a seu modo descontínuo? Ou de onde vem? Que aqui também vi que não estava referenciado, eu fiquei meio na dúvida também de onde veio. Ele é derivado, né, do valor de duty cycle máximo que a gente define, e também do tempo de dead time que a gente define. Então, a gente vai ter um tempo on máximo, que o MOSFET vai estar ligado, e que normalmente para operar em DCM, o tempo que ele está ligado vai ser menor que esse valor. Então isso aqui tem a ver com para operar em modo de condição descontínua. Tá? Depois, qualquer coisa, adiciona essa informação aqui que eu achei ele importante, que aí explica realmente o quão importante ele é. E foi com isso aqui que você calculou na sua tabela lá um valor que dá de 0,45 sendo o máximo? Foi extraído também disso, mas esse foi o duty cycle. Ela é o duty cycle, né? Mas aí depois inverte e vira isso aí. Não, ok. Talvez adicionar algumas informações só para a gente entender que essa é uma coisa que vai mudar para o modo descontínuo, tá? Tá. Agora, mais para frente. Isso, essa figura. Nessa figura aqui, a minha sugestão é só você adicionar aqui o nome da simbologia que você usou para o capacitor, para o resistor, diodo aqui, na hora que você estava descrevendo no texto, sabe? Que ajuda a gente a entender onde que é o leitor entender o que é cada parâmetro. Porque nas outras figuras, em geral, você tem, né? Quando você olha aqui, por exemplo, você tem o C primário, LK. Então, adicionar nessa aqui também esses parâmetros que você usa, você mostra a equação deles embaixo, tá? Para ficar mais fácil do leitor pegar isso, que é muito parâmetro no texto. Tem que ser assim, né? Porque é bastante coisa, mas é só para dar uma facilitada também para a pessoa não ficar perdida em algum momento aqui, tá? Tá. Agora a gente chega numa parte que eu acho que valeria a pena você dar uma olhada. Por quê? Essa parte de controle tem alguns pontos aqui que ficou muito igual ao Ericsson. Tem uns pontos que está exatamente a cópia. E se ficar, eu acredito que se ficar igual nessa seção Stability e essa outra aqui, mas vai estar tem alguns conectivos a mais. Esse aqui eu sei porque o Ericsson é um livro que eu já usei, sabe? Então, é importante você dar uma revisada, não deixar tão igual assim, referenciar mais a parte das equações e tudo mais, ver alguns pontos, tem algum ponto aqui que você fala assim, mais a função de transferência do conversor original. Só que você não mostrou essa função de transferência. Só que no Ericsson, de onde foi tirado isso aqui, porque eu acredito que eu conferi lá e está igual, lá ele já tinha citado essa equação bem antes, na sessão anterior, por isso que ele não colocava, sabe? Eu acabei colocando na metodologia mesmo. Sim, não. Aí depois eu cheguei lá e vi. Mas aí eu acho que vale a pena você olhar isso, porque do jeito que tá aqui, fica meio que, meio um pouquinho plágio, sabe? Se você não citar bem, igual tem parágrafo aqui que você nem cita que veio do... Tá muito parecido, tem frase aqui igual. E você nem citou que é do Ericsson, sabe? Então, é importante você dar uma revisada nessa parte de controle. É claro, você não ia reinventar a roda para fazer isso, só que é importante você citar direitinho, para não ter problema nesse aspecto, tá? E dar uma revisada também para, igual ficar algumas coisas assim, parece que fica faltando informação e tudo mais, então dá uma olhadinha, talvez insere a equação, a base dela aqui antes, para não ficar uma coisa meio estranha, sabe? Eu entendo por que você colocou, depois você usa esses métodos lá na frente para fazer o teste, mostra e tudo mais, o resultado. Na parte da metodologia, você mostra o board e tudo mais, é importante, tem que ter aqui, mas é importante ter um cuidado, tá? Ok. Tá, agora é mais na frente. Esse ponto aqui é o que eu ia perguntar se tinha advindo daquela equação do Theon lá. Então, você falou que é de lá, né? Você falou que depende do tempo morto que você escolhe. Como é que é?
Na verdade, o Dirty Cycle máximo, a gente tem um Dirty Cycle máximo que a gente define no início, e tem um Dirty Cycle máximo que a gente extrai devido aos parâmetros escolhidos na equação. Esse foi o Dirty Cycle máximo escolhido. Utilizando aquelas equações, a gente define também o dash time, e a gente obtém depois um Dirty Cycle que vai estar sendo operado, máximo, que é muito perto do escolhido. Esse foi o escolhido que eu coloquei aí. Ah, tá. Não, é porque eu marquei aqui também, porque se tivesse algum outro parâmetro que isso dependesse, ou até algum comentário no texto, talvez explicando, porque como tem todas aquelas equações relacionadas ao T1 lá atrás, talvez valesse a pena discutir só um pouquinho, pelo menos desse parâmetro, porque você tem todo um equacionamento lá falando com relação a ele, sabe? Isso aí foi tudo parâmetro escolhido, né? Tipo, a tensão de entrada, isso aí foram, tipo, pré-estabelecidos para achar os valores do conversor. Sim. Mas nesse sentido, é mais no sentido, por exemplo, como você tem equação lá, tem um calculado, acho que não sei se em algum momento você fala que está parecido, alguma coisa aqui, não lembro. Mas se for o caso, é falar, deu tanto com a equação e deu com isso. Só para mostrar a utilidade também de você ter aquela equação gigante lá, sabe? Não fica parecendo só que ela tá jogada, tá? Mas é a sugestão. Tá. Uma coisa que eu fiquei na dúvida é como que isso aqui você usou o Plex, certo? Como é que você... Geralmente no Plex, se não me engano, você tem para o MOSFET, você tem que colocar uma resistência. Ele tem, no bloquinho, você consegue colocar uma resistência dele ali, né? Quando você liga. Como é que você colocou esse 0,5 lá, volts em paralelo, em série? Como é que você fez essa queda de tensão? Ou você usou um valor de resistência? Como é que foi na simulação? Na simulação não cheguei a colocar. Ele foi usado mais para o dimensionamento mesmo. Ah, então tu foi na modelagem. Tá. Talvez deixar claro isso aqui, tá? Uma coisa que eu também senti falta, como você usa alguns controladores e tudo mais, era você ter seguido, pensado no MOSFET real. Por mais que você não fosse implementar, mas tivesse olhado um part number que atendesse, até porque tem alguns parâmetros que você discute e tudo mais, que poderia ter gerado algumas discussões interessantes, ou de deixar esse trabalho futuro. Por exemplo, a modelagem, usar um modelo do MOSFET para frequência mais elevada, que aí você consegue colocar as capacitâncias dele e tudo mais, porque como você usa 50 kHz, daria para deixar para o trabalho futuro algumas coisas assim, sabe? Foi essa parte do MOSFET, ter escolhido um part number, algum trabalho. Como você já faz tanta análise de variação, a necessidade do snubber, mostra como é que é, eu senti falta de ter pelo menos uma aproximação, mesmo por simulação, um pouquinho desse caso real. Porque no caso do Plex, ele não é um modelo SPICE, então fica... Eu não lembro até que ponto é quão diferente que fica a modelagem do Plex, mas eu sei que não é tão... Não tem tanta coisa como se fosse um modelo SPICE, que ele já pega tudo. Pega tudo não, né? Mas pega mais coisas do componente, tá? Tá. Outra coisa, deixa eu ver. Tá, que você fala desse FER aqui. Aqui você fala desse FERS aqui, que é a resistência equivalente do capacitor. Você usou ela também só na modelagem ou você usou na simulação depois você adicionou alguma coisa dela lá? Foi na modelagem. Foi na modelagem? E você usou algum valor específico? Como é que foi? Você olhou um capacitor? Sim, eu usei um valor que eu fui lá nos capacitores e escolhi um 0.2, que é bem comum, foi mais no talvez eu tenha perdido onde está isso no texto, mas se não tiver, depois vale a pena adicionar qual que é e qual que seria o capacitor aqui, tá? É uma informação importante, porque já que entra na modelagem, talvez não influencie tanto, né? Porque geralmente não é um valor tão grande. Sim, mas é o valor que você cita aqui, que você usou e tudo mais, então vale a pena se adicionar, tá? Tá. Página 46.
Essa figura aqui, eu senti falta até na sua apresentação de você discutir um pouquinho dela, que ela é o board antes de você implementar o controle, certo? Uhum. Então, eu senti falta de você falar, tipo, por que não tá bom, basicamente. Porque você faz ligação da outra. Porque é que você só citou ela, sabe? Inclusive, tá com um negocinho, um probleminha de link aqui. Que tá a seção, a equação aqui. Mas eu senti falta de você discutir, que você só falou dela, só citou ela e não falou, tipo, vou melhorar porque, olha, não tá bom isso, tá? Como você tem os testes lá, já dá para mostrar nela aqui, sabe? Então, marquei ali também. Essa é a figura completa, peraí. Uma coisinha aqui. O que é esse resistor aqui na sua simulação? É um resistor bem baixo, de valor bem baixo, porque o Plex tem um problema de... Também é em modelos de flyback é colocado um NTC para problemas de controle de inrush. Eu coloquei um resistor valor bem baixo, porque o Plex não consegue, não dá para simular esse cara, até porque é real, né? Um problema real. O valor de inrush fica muito alto, ele é para... geralmente é usado um NTC, né, para diminuir o valor da corrente de inrush. Sim, não. Agora, mas talvez valha a pena você justificar, porque na hora que eu vi isso aqui, eu tô assim, gente, que resistor é esse? Porque eu até olhei se eu tava vendo, se tava vendo a figura direitinho e tudo mais, mas talvez valha a pena. Ou então, quando for assim, colocar ele do lado da fonte, que aí você fala da resistência da fonte também, tá? É uma possibilidade de colocar, porque quando você vai modelar uma fonte, ela tem uma resistênciazinha ali, sabe? Sim. Então, só sugestão, mas coloca alguma coisa explicando, porque quem vê isso aqui vai ficar, o que é isso? Uhum. Deixa eu ver outro ponto. Tá. Vou ver isso aqui. Mas isso que eu já perguntei. Tá. É a questão da... Você falou que não... É que você fala que não utilizou, não analisou com o modelo de bateria. Uhum. E foi pela questão computacional ou foi questão de tempo? Como é que foi? Porque eu senti falta de ter pelo menos aquele modelinho com a fontezinha e uma resistência, um capacitor em paralelo, assim, alguma coisa assim, para mostrar um pouquinho mais a dinâmica, não ficar tão travado numa fontezinha ou numa carga. Sim, o ideal era fazer dessa forma, mas realmente, questão de tempo, simulação estava demandando demais, demorava horas para simular um segundo e a bateria funciona em horas. E por causa disso, né, tempo e computacional, ali acabei optando por usar a carga resistiva mesmo. Uma coisa que eu marquei aqui, então, eu sugeri também para colocar em proposta de continuidade, é também simular isso mesmo no Plex, com o modelo de bateria também, tá? Talvez seja interessante você colocar nas suas propostas de continuidade ali, para ver realmente como é que faz, como é que fica mesmo, tá? E dar uma dinâmica mais interessante, tá? Tá. Vamos lá. Vou tentar ser mais rápido agora, que eu tô me delongando demais. Mas aqui nessa parte, essa tensão aqui, você chegou a calcular o valor teórico que ela tinha que ser aqui? Sim. Porque na minha cabeça ela tinha que ser mais alta. Se você pensar que você quer, se você for para considerar na saída a relação de espira 8.4, na saída 21 volts, e na entrada algo que está vindo uma fonte de um valor RMS de 220, que aí dá de pico dá 311, por aí, para mim era um valor, mesmo colocando um capacitor e tudo mais, mas para mim ia dar um valor mais elevado. Você chegou a conferir qual o valor que tinha que dar aqui? O valor que tinha que dar, eu não cheguei a bater esse cálculo com simulação, mas o esperado era ficar por volta ali de 400, 420. Eu achei que era uns 490, alguma coisa assim, mas eu sugiro, quando você mesmo põe a equação no texto, talvez, comentar se tá de acordo e tudo mais. Eu, na hora que eu achei, eu tô achando isso baixo, mas vale a pena conferir. Outra coisa aqui também
é a questão que o Vitor já falou de que isso aqui é com o Snubber. Certo? Para esse resultado, acho que é importante você colocar, talvez, como que ficava sem o Snubber. Porque quando você fala no seu texto, o Snubber é para tirar essas oscilações aqui, para melhorar. Mas aí aqui você chega e tem essas oscilações, só que provavelmente está melhor. O caso provavelmente 100 está oscilando muito mais, ou com um valor mais alto. Então, aqui, olhando esse resultado, quando você bate o olho, parece que não fez o trabalho, ou que não fez direito e tudo mais. Então, talvez um resultado sem o Snubber vai mostrar, olha, realmente, o que ele fez, o projeto que ele fez, melhorou bastante, entendeu? Do jeito que está aqui, fica parecendo que, assim, no primeiro olhar, assim, eu falei, mas está sem o Snubber. Depois eu assim, mas a sessão é falando dos Snubbers, então, provavelmente já está. Então, uma sugestão de adicionar isso para valorizar seu trabalho. E o projeto que você, análise, você fez, o cálculo ali, tá? Tá. Uma sugestão minha, no Plex você colocou a relação de espiras mesmo, um valor de espira de um lado e outro do outro, certo? Talvez colocar aqui seja interessante, só para ficar mais próximo do que a gente enxerga, e não só... Você olha só o valor quebrado, fica meio estranho, ou na tabela aqui também, na tabela que você tem em algum lugar lá atrás, você tem 8.4 lá. Então, colocar qual o valor que é e que dá 8.4, alguma coisa assim, talvez seja interessante, que é o que você visualiza na realidade, ou até mesmo quando você vê no esquemático, muitas vezes você vê lá de tanto para tanto, alguma coisa assim, sabe? É uma sugestão, mas aqui dá para entender o que você está querendo dizer e tudo mais, mas é interessante nesse aspecto. Nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, que é o mesmo ponto que o Vitor falou, de colocar que isso aqui é você tirando as baterias e tudo mais, as células de bateria e tudo mais, para ficar mais fácil entender. Aqui, eu imagino que quando você fala under 1.625 aqui, isso aqui seria neste valor de referência, não seria? Porque fica muito estranho você falar, sobre isso aqui, a média é isso aqui. Talvez refrasear isso aqui te ajude a ficar mais claro isso. Dá para pegar, sim, mas acho que vale a pena você melhorar em alguns pontos aqui que você faz essa mesma escrita de novo mais para frente e tudo mais. Tá? Tá. Agora, só para finalizar aqui já, na conclusão aqui, você fala que o trabalho, o desejo foi descrever, analisar, modelar os métodos de criar o flyback em DCM. Mas você coloca métodos no plural, só que você fez um método. Então, talvez refrasear isso aqui para não ficar dando uma ideia de, fiz vários métodos, mas você fez um. Você nem comparou em geral ali, você nem chegou a comparar metodologias para fazer. Você seguiu uma metodologia. Tá? Não é problema você seguir, não tá certo. Não é a proposta do trabalho, mas é só para ficar clara essa informação, tá? E aí, esse ponto aqui embaixo é o que eu falei da questão que só aqui que fica claro o que é que você está fazendo nos testes ali em cima, tá? E é isso. Novamente, parametrizar o trabalho, eu sei que isso aqui é essa parte de controle, de ir num nível a nível do Ericsson, que é bem mais complicado para graduação, quem está na graduação ainda. Então, eu sei que é bem trabalhoso, tá? Mas aí teve alguns pontos que, para melhorar o seu texto, para a gente discutir aqui, para ver se eu tinha entendido corretamente ou não, achei interessante a gente estar discutindo aqui agora, tá? Por mais, tem alguns outros pontos que eu marquei aqui, mas eu te mando depois, tá? Vai no PDF. Obrigado. Nada. Muito obrigado, então, Renato, pelos seus comentários, né? Com certeza agora o Ulisses vai ter um tempo aí, não muito tempo, né, para trabalhar nisso, mas antes disso a gente tem que deliberar sobre aprovação, a não aprovação, ou o conceito Q, né? Essa disciplina é o tipo 402, que ele está fazendo agora, tem essas três opções. O conceito Q, ele teria que continuar no próximo período, né? Trabalhando nesse projeto para poder evoluir e apresentar novamente. Então, Vitor, fica à vontade agora para poder você dar seu parecer, né, sobre o trabalho. Então,
o Ulisses fazendo as melhorias propostas, por mim ele está aprovado. Renata? No meu caso também, fazendo as melhorias propostas, principalmente a questão da referenciação, daqueles pontos que eu falei que está muito igual ao Erickson, para não dar problema, aí fica aprovado. Ok. Então, Ulisses, parabéns aí, né, pela aprovação, né, com certeza você vai fazer agora, antes de terminar isso, né, até para você poder ter mesmo, né, a nota final, né, que eu só vou dar a nota final depois que receber a versão corrigida e eu passo para a Renata e para o Vitor para eles darem uma olhada também, tá bom? Então, fique à vontade agora, né, para fazer seus comentários finais aí, né, você agora está formando aí também, né, assim como o Felipe já está empregado aí já, né, já está milionário já, então já está feliz, né, então fique à vontade aí para os seus comentários finais aí. Eu quero muito agradecer, né, aos feedbacks aí, que tem muita coisa, é um trabalho extenso, tem muita coisa que a gente não percebe, ou acaba querendo fazer rápido para terminar aquela etapa e não nota alguns pontos que acabam sendo, quando você olha depois, até gritante. Então, agradecer pelo feedback de ambos aí, vou estar trabalhando nesse retorno aí. Também agradecer a você, professor Everton, pelo toda a oportunidade também de estar ali trabalhando no GECEP. Pude desenvolver muito aquela parte de controle, de conversor ali, algo muito extenso, e ter um objetivo de fazer isso acaba que, se eu seto o objetivo de fazer isso por mim mesmo, não é uma coisa que a gente coloca tanta importância, mas quando a gente tem um trabalho, a oportunidade de desenvolver o trabalho que outras pessoas vão estar utilizando, acaba exigindo mais a gente acaba desenvolvendo. Então, agradecer também a essa oportunidade. E também eu quero agradecer a toda a equipe da UFV na graduação, né, que ajudou muito, aprendi muito, pude evoluir, sou uma pessoa totalmente diferente de quando eu entrei lá. Agradecer ao DEL da UFV e aos amigos que eu fiz na graduação, e principalmente a minha família também, que sem eles eu não estaria em lugar nenhum. Acho que é isso. Muito obrigado aí a todos. Obrigado a você, Ulisses. Então, só contextualizando, né, o Ulisses foi capaz de adaptar aí as dificuldades, né? A gente começou, quando eu conversei com o Ulisses a primeira vez para trabalhar nesse projeto, foi uma possibilidade que a Concert tinha de uma fonte de alimentação de um estágio final lá do acionamento, lá da ignição do foguete, lá da plataforma de Alcântara, né? E a gente achou interessante trabalhar nisso, só que os desafios eram muito grandes, né? Principalmente, igual o Ulisses comentou na apresentação, a faixa de variação era muito grande de tensão, então, assim, era algo assim, bem difícil mesmo de fazer. Então, a gente começou, né, nessa ideia, e em paralelo, né, esperando um feedback da empresa, porque eles também tinham que tomar decisões lá no projeto, que eram várias etapas, e uma das etapas era essa, né? E aí o tempo foi passando, né? A gente viu que não ia para frente, né? Então a gente resolveu migrar um pouco, né, Ulisses? Até na empresa que o Ulisses trabalha hoje, ele trabalha na parte de eletrodomésticos, usa também tecnologia flyback nas fontes, né? Então, mas a gente aqui no GECEP tem mais interesse na parte de carregamento de bateria, né? Esse tipo de coisa que seria um foco mais para a gente aqui, né? Então, o Ulisses migrou um pouco para essa parte de bateria, conseguiu revisar vários trabalhos aí, achar trabalhos interessantes que ensinam como fazer isso, né, via software, né, via CIs, vamos falar assim. Ele usou vários outros softwares, além do Plex, no começo, né, para poder criar maturidade, entender como é que... Então, teve uma grande jornada por trás que, às vezes, não está representada no trabalho e nem deveria estar, né, porque a gente só tem que mostrar vamos falar assim, a linha reta, né, para o começo, meio e fim, né. Então, por isso eu gostaria só de registrar esse momento agora, isso que aconteceu, né? Então, foi bem bacana, porque é isso, né? Tem coisas que não dão certo, mas nem por isso a gente vai ficar reclamando também, né? Então, a gente foi tentando adaptar, tentando utilizar os conhecimentos que o Ulisses foi aprendendo para evoluir, né? E agradeço também o Diuari, né? O Diuari ajudou bastante a gente fazer reunião com o Ulisses, tentava discutir várias coisas, né? Ele também conversava muito com o Diuari, então agradeço também o Diuari por ter ajudado, né? Nesse momento de definições, vamos falar assim, né? Ok, então, eu vou encerrar por aqui, né? Depois eu vou disponibilizar no YouTube a gravação, tá? E aí você pode compartilhar com quem você quiser, tá, Ulisses? Então... Show, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Claro.